Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Julian de arte e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte sequencial, ok? Aula destinada aí aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Vamos lá? Quando a gente fala de arte sequencial, é a gente pensar a palavra arte, separa ela ali um cantinho, e sequencial. Sequencial é algo que tem continuidade, tudo bem? Vamos entender melhor aqui. E a arte sequencial, né, ela tá dentro do eixo dos HQs, ok? E os HQs, a sigla HQs, histórias em quadrinhos, ok? Considerado como a nona arte, ok, gente? É uma das linguagens artísticas. Quando a gente fala linguagem artística, a arte está lá. Desenho, pintura, escultura, dança, música, teatro, fotografia, HQ, cinema. Então assim, gente, a arte, ela não só engloba pintura, né? Tem gente que fala, professor de arte, então você gosta de desenhar, né? A arte é só desenho. Não, gente, isso aí é pessoa que tem a cabeça pequena, tudo bem? Vamos continuar então. Vamos lá. A nona arte, HQs, arte sequencial, já expliquei o que é. Algo que tem continuidade. As histórias em quadrinhos, ela tem as principais características, que são escrita mais desenho, balões de fala, onomatopeias, imagem sequencial. Então, vamos entender melhor tudo isso. Quando a gente fala de escrita mais desenho, eu trouxe esses dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é uma linguagem verbal e não verbal, numa única linguagem aqui, e a gente tem aqui uma charge, ok? Quando eu falo linguagem verbal, a gente está falando de fala, de escrita, tudo bem? E quando eu falo de uma linguagem não verbal, eu estou falando só da imagem, se expressar através da imagem. Um exemplo, um emoji. Quando você está conversando lá na sua rede social com alguém, no WhatsApp, por exemplo, e você quer se expressar de uma forma, só que você não quer escrever aquilo. Então você coloca lá um emoji chorando. Aí a pessoa já vai entender que você está triste naquela situação. Ou um emoji com as bochechas cor-de-rosa. A pessoa vai determinar que você está tímido, ok? Isso é uma linguagem não verbal. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo eixo aqui, balões de fala. Os balões de fala, existem vários, porém eu trouxe os 4 mais utilizados nos HQs. Vamos para o primeiro, balão de fala. Ele é um balão mais simples, ok? Segundo balão, balão de pensamento, é aquele balão que parece com uma nuvem. Terceiro balão é o balão de sussurro, ok? É aquele balão todo pontilhado. E quando a gente fala balão de sussurro, é aquele cochicho. Quando você quer falar baixinho para os outros não ouvirem sua voz, tudo bem? E o último balão, o balão de exclamação, quando você está gritando, você quer chamar a atenção de alguma forma, vai dar um grito, ei! Tá bom? Então, os 4 balões mais utilizados nos HQs são balão de fala, balão de pensamento, balão de sussurro e balão de exclamação. Tudo bem? Prosseguindo. Próximo item aqui é as onomatopeias. Quando a gente fala de onomatopeias, são imagens de som. Não dá para você colocar um som num gibi, né? E aí que as onomatopeias vêm para substituir o som. Vamos imaginar que o personagem tá lá, acendeu um pavio lá de uma bomba, uma dinamite e jogou. Vai chegar um momento que essa dinamite vai explodir. E a representação daquele som vem de uma onomatopeia. Bum! Né? Ou você tá lá vendo um quadrinhos de luta e de repente o cara foi lá e deu um soco. Psh, deu aquele som. Então é o som através da palavra. Tudo bem, gente? Onomatopeias, então, é o som gerado pelas palavras.
E o último item aqui é a imagem em sequência. Vamos imaginar aqui, eu trouxe esse exemplo aqui, o garotinho jogou a semente, ou ele trouxe uma muda. Depois no outro quadro, essa muda já cresceu, ele está ali regando, pondo um adubo. Terceira imagem, cresceu mais ainda, ele está lá regando. E a quarta imagem, ele está colhendo os frutos. Então, a gente tem aqui uma imagem em sequência. Começo, meio, fim. Ok? Esses, então, são os principais elementos dos quadrinhos. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Ok. Prosseguindo. Quando a gente fala de quadrinhos, você vai ter que voltar na história para entender melhor o contexto. Como que um homem chegou até a revista em quadrinhos. Uma coisa é você ir na banca pegar uma revista, legal, Stan Lee, Marvel, ok. Mas outra coisa é você entender como que aquela história, qual foi as procedências, quais foram os elementos que deram margem para a criação daquela revista em quadrinhos, ok? E quando a gente caminha no decorrer da linha do tempo, da história da arte, a gente conhece isso de uma forma bem abrangente. Vamos entender pré-história, pinturas rupestres. Se a gente sabe que existiu a pré-história e como que eles viviam, foi graças aos seus desenhos, o seu cotidiano. Eu fiz uma aula exclusiva sobre pinturas rupestres. Quem tiver a oportunidade, assiste aí. Depois da linha do tempo, pré-história e Egito Antigo. No Egito Antigo, se a gente olha aqui os exemplos, a gente tem o quê? Registros, né? O legado dos egípcios naquela época. E os egípcios, eles chegaram bem próximo do quadrinhos que a gente tem hoje. Porém, ainda não tinha recurso de papel, existia o papiro na época. Só que muitos dos primeiros registros ali foram deixados nas paredes. E olha só que interessante essa arte aqui, gente. Ela tem a primeira faixa, a segunda e a terceira. No início, a gente vê os egípcios plantando uvas, pés de videira ali, né? A imagem abaixo, a gente já vê os índios armazenando as uvas dentro de alguns utensílios. E na terceira faixa, a gente tem a exportação desse produto. Então, se a gente sabe que os egípcios foram um dos grandes agricultores daquela época, justamente pelo fato dos registros que eles nos deixaram. Tudo bem, gente? E não foi somente o Egito, tá? Os sumérios, né? Que vem um pouquinho antes ali do Egito, Mesopotâmia, os sumérios, eles também começaram a registrar os seus feitos em argila. Olha que louco, não tinha caderno, não tinha borracha, eles tinham argila. Então argila, se você escreve ou faz qualquer coisa nela, você, errei, quero começar de novo, você pega um pouquinho de água, passa ali, você consegue apagar. Então os sumérios, eles se comunicavam através da argila. E eles faziam o quê? Não existiam letras naquela época. Eles faziam desenhos para representar tal situação. Tudo bem, gente? E na Idade Média a gente teve os livros ilustrados, ok? E vamos discorrer que é muita coisa, gente. Vamos lá. A gente tem aqui na Idade Média a coluna de Trajano. Olha que bonito isso aqui, gente. Então a gente falou de caverna, de parede, de argila. E olha essa coluna esculpida, uma escultura de alto relevo. Ok? E olha que bonito o nível de detalhes que esse artista teve para contar essa história, que foi a Batalha dos Romanos e os Dácios, gente. Olha, quem tiver a oportunidade de pesquisar mais a fundo sobre isso aqui, vale muito a pena. Então, a gente tem uma coluna gigantesca, do início ao fim, ela conta essa batalha que aconteceu, tudo bem? E os desenhos perfeitos ali, o nível de detalhes. Então, gente, histórias em quadrinhos, o homem ele foi marcando diferentes suportes ao decorrer do tempo, tudo bem? Continuando. Bom, gente, chegou uma época que eu vou falar um pouquinho dos anos 20, como que era tudo isso, né? Então a gente estava vivendo num ano que não tinha muito entretenimento. Quando eu falo em entretenimento é o quê? Um celular,
O celular ele fornece pra gente conversar no WhatsApp, Facebook, ver vídeo no YouTube, jogar. Quanta coisa dá pra fazer. Isso é entreter o povo de alguma forma, ok? Então, só que nos anos 20 não tinha tudo isso. Então as pessoas iam trabalhar, voltavam do serviço, ficavam conversando, né? E tinha o rádio, porém o rádio não era todos que tinham condições, só os nobres daquela época, quem tinha bufunfa, né? E o que acontece aqui, gente? Ler jornal era uma coisa atrativa nos anos 20. Então, a gente vê esse monte de gente lendo que parece uma coisa muito bonita. Só que nem todas as pessoas tinham acesso à leitura. Nem todas as pessoas estudavam naquela época, gente. É muito difícil a história da educação. Vou fazer um vídeo só disso, falando da educação. Que desde o Egito Antigo, só quem sabia ler, escrever, articular era o filho dos egípcios, né? Eram os nobres da época. Mas vamos lá, vamos continuar, gente. Anos 20, jornal. Mas, professor, você falou que nem todo mundo sabia ler. O que esse monte de gente está fazendo com jornal? Justamente pelo fato de entrar um entretenimento bacana aí, que foi as primeiras tirinhas, gente. As primeiras histórias em quadrinhos. E naquela época, o surgimento dos primeiros personagens, eles não necessitavam de escrita para narrar os seus feitos. Um dos personagens foi o Yellow Kid. Na época, que foi um personagem assim que, vamos dizer, bombou. Deixa eu pôr um slide aqui dele. E o Yellow Kid, se a gente vê nessa primeira tiragem, você consegue ver início, meio e fim. Só de você olhar a sequência de imagem que esse personagem trazia. Então as pessoas achavam isso o máximo naquela época. É a mesma coisa hoje. Falar, ó, mulherada, vocês não vão assistir novela. Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer à tarde? Né? Então a novela nos anos 20, naquela época, foi as primeiras tiragens. Tudo bem, gente? Caminhando os anos 30, a gente teve dois personagens aqui, que é a Pequena Jovem N e o Tintim. Uma curiosidade da tiragem da Pequena Jovem N. Em um de seus episódios, a Pequena Jovem N teve seu cachorro sequestrado. No dia seguinte, os editores foram surpreendidos com uma ligação do presidente dos Estados Unidos dizendo que esperava ver o cachorro são e salvo. Olha que louco isso, gente! O presidente ligar lá na editora da tiragem da personagem N, dizendo que esperava ver o cachorro são e salvo. Olha como que cativava o público, né? A ideia das histórias em quadrinhos. Outro personagem, o Tintim. Muitos conheceram o Tintim na TV Cultura, só que o Tintim é um personagem que surgiu nos anos 30, tudo bem? O criador do personagem Tintim, nos anos 30, disse em uma rádio que o personagem chegaria em uma estação de trem na cidade de Bruxelas. O mesmo contratou um ator, onde se caracterizou com as roupas do personagem. O resultado foi que o ator foi surpreendido por diversos fãs. Olha que legal isso, né, gente? Então a força, o poder do entretenimento, o quadrinho naquela época. Beleza, gente? Vamos discorrer mais. Falei do Yellow Kid. Vamos falar um pouquinho aqui em 1900, gente. O que estava acontecendo? Quando a gente fala de arte, os movimentos eles foram surgindo com o passar do tempo. Eu sempre falei isso nos meus vídeos. Os artistas queriam entender o contexto atual. A partir daí, eles desenvolveriam o quê? As suas temáticas, ok? Vamos falar um pouquinho aqui, eu só vou dar uma pincelada, que isso é temática de geografia e de história, tá, gente? O neocolonialismo. Palavra um pouquinho difícil aí, né? Mas o que foi esse período? O processo de dominação política e econômica. Instituído pelas potências capitalistas emergentes. O domínio dos continentes europeus e americano em cima do continente africano e asiático, em busca de recursos e matéria-prima. Segundo a Revolução Industrial, buscavam recursos novos, tecnológicos,
devido a uma grande demanda das grandes indústrias, gente. Então assim, vamos imaginar a África sendo cercada ali pela Europa, pelos Estados Unidos, né? Aqueles países ali abraçou a África, gente. E assim, é uma história um pouco triste, né? Hoje a gente vê uma África pobre, uma África doente, mas já foi um país muito rico em recursos. Petróleo, carvão, ferro. Gente, um país assim de extrema riqueza. E o que aconteceu? Arrancaram tudo que eles tinham direito e depois deixou só o resto lá, que é o que a gente tem hoje, ok? Devagarzinho ela está se levantando, mas ainda é um país muito pobre. E em 1912 surgiu o Tarzan, né? E o Tarzan trazia uma temática de um homem branco dentro de um contexto ali africano, selva, dominando tudo aquilo, sendo líder. Então aí entra a questão do domínio do homem branco, ok? Então os jornais, eles foram se atualizando, né? Os personagens foram mudando. E sempre tinha tirinha com a ponta solta, ou seja, começo, meio e fim, só que o final daquela história não acabava ali, porque era uma forma de cativar o povo aí no dia seguinte e comprar o jornal para ver a continuidade daquela sequência. Eu me lembro que meu pai comprava jornal e eu gostava ali de folhear, né, o Diário Popular na época, a parte de revista, né? Ele tirava a parte de esporte, eu tirava a parte de revista, porque lá tinha cruzadinha, o jogo dos 7 erros, né? Era uma forma de cativar ali o público, inclusive as charges, né? Então vamos entender melhor aqui. Então, 1912, o Tarzan representando aí um homem branco, né? Continuando. Em 1929 teve a crise econômica, 12% do desempregado nos Estados Unidos e o surgimento da criminalidade. Quem aqui já não viu lá Bonnie e Clyde, os filmes do Al Capone, né? Que era a máfia naquela época, contrabandeando bebidas, então assim, tava uma batalha. E dentro desse contexto, os artistas, os quadrinistas da época, eles tiveram a ideia de trazer o Dick Tracy, né? Tem filmes dele, né? E o Dick Tracy era um detetive, né? E ele corria atrás dessa máfia, dessa quadrilha. E aí o povo daquela época, em meio a toda aquela crise, era uma forma, o Dick Tracy passava uma forma de segurança para eles. Ok, gente? Então, cada tempo a sua temática é diferente. Continuando, 1934, 38, 39, Segunda Guerra Mundial, vamos falar. 1934, surgimento da revista em quadrinho, ou seja, gente, as tiragens, algumas permaneceram no jornal, a gente tem charge até hoje nos jornais, porém foi possível, vou pegar um exemplo aqui, de você ter a sua revista em quadrinhos, ou seja, você ia na banca de jornal, eu quero ver uma história, e você lá tinha não somente uma história, ou diversos episódios de uma história, e foi aí que foi surgindo, 1934, ok? 1938, a dupla de jovens Joe Shooter e Jerry Siegel revelaram ao mundo o personagem Superman, 1938, gente, olha que legal isso. Superman era visto como um deus, vestia as cores da bandeira americana, não precisava obedecer ninguém, inspirava as pessoas. Então assim, gente, olha que legal ao decorrer do tempo, né? Então surgiu ali um super-herói, um super-deus, né? Ele voava, ele tinha visão raio-x, ele era veloz, ele era forte, ele era ágil. Então as pessoas tinham tudo que elas precisavam aí nesse personagem. Então fazia com que as pessoas viessem pensar, repensar, viajar no mundo da lua, né? Muito legal essa fase.
E em 1939 também surgiu o personagem Batman, né? O Homem-Morcego. Né? Então a gente vê, esqueci de falar, gente, DC Comics surgiu em 1934, tá? Hoje, se você tem aí a Mulher Maravilha, Superman, Batman, né? Eu não vou falar os Vingadores, porque os Vingadores é da Marvel, né? Vem um pouquinho depois aí. Vamos lá, o patriotismo americano. Superman começa a passar confiança para as pessoas, vestindo as cores da bandeira americana. O seu primeiro exemplar vendeu mais de 1000 cópias, gente. Olha só o quanto que surpreendeu o povo naquela época. Porém, a gente tem um episódio aí triste, que é a Segunda Guerra Mundial, tá, gente? E vindo aí a Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu no mundo, né? Porém, a gente teve novamente aí os Estados Unidos liderando, né, as batalhas. Só que com o final da guerra, gente, a economia foi lá para baixo e a gente tem aqui, após a guerra, a decadência dos quadrinhos, né? Então, até o país se erguer novamente, né, levantar a economia e tudo mais, fez com que o índice dos HQs na época caísse muito, né? As pessoas ficaram um pouco fragilizadas com o contexto na qual elas estavam passando, morreu muita gente, e aí eles deixaram de lado um pouquinho os HQs, tudo bem? Perseguição dos quadrinhos nos anos 50. Qualquer desvio da moral tradicional conservadora norte-americana era um sinal de comunismo. E os quadrinhos tinham histórias que poderiam ser suspeitas. Foi onde um psiquiatra, Frederick Vettel, lança um livro, A Sedução dos Inocentes, onde responsabilizam os quadrinhos pela delinquência juvenil nos Estados Unidos. Ele responsabiliza os quadrinhos por incentivar o homossexualismo, tendências à violência, etc., levando muitas editoras à falência, gente. Então, houve a perseguição dos quadrinhos nos anos 50. E o que surgiu aí, gente? Um selo, um código autorizando um formato de história para os jovens. Ou você segue esse código, ou você está fora. Então, algumas empresas não conseguiram atualizar ali seus personagens e acabaram fechando as portas. Outras passaram por essa atualização. Então, o código, né, ele bania qualquer publicação que não fosse adequada para os jovens. Então, o negócio ficou feio naquela época, tá, gente? E isso foi só naquela época, durou só alguns anos, porém muitas empresas, muitas quadrinistas ali teve seu emprego derrubado, né? Porém, os anos foram continuando. E aí eu vou falar um pouquinho dos anos 60, como que foi tudo isso. Reformulação dos super-heróis, ok? E eu trouxe um grande cara aqui que foi o Stan Lee, editor que iniciou ali a história da Marvel, criador do Homem-Aranha. E não somente Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, Quarteto Fantástico, Os Vingadores, Homem de Ferro, Tocha Humana. Então, assim, gente, uma figura muito importante. Infelizmente perdemos o Stan Lee, se eu não estiver enganado, 2019 ou foi 2018, né? Recente tudo isso. Pessoas começaram a ter uma identificação maior com o jovem Peter Parker, que apesar de todas as dificuldades ainda combatia o crime. Ou seja, gente, depois da Segunda Guerra, as bombas explodindo aí nos países, a população ficou mais fragilizada, assustada com tudo isso, né? Com medo dos países aí revidarem. Você tá lá de boa, não sabe se pode cair uma bomba.
Então a população estava bem frágil nessa época. E foi aí que o Stan Lee trouxe à tona o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha, diferente do Batman e do Super-Homem, ele era uma pessoa mais simples, do dia a dia, trabalhava como qualquer outra pessoa, teve suas dificuldades, perdeu a sua família, viveu ali com a sua tia. Era muito difícil. Quando a gente assiste o Homem-Aranha dos anos 2000, que pra mim foi o melhor de todos, a gente vê lá ele na sua mobilete, sendo atropelado, entregando pizza, e aquele chefe super bravo, né? Só que mesmo assim, ele tirava um tempo para ir combater a criminalidade, né? E as pessoas começaram a se adentrar, a ter esse contato, essa aproximação com o personagem que era o Peter Parker, o Homem-Aranha. E foi muito legal, né? A gente tem as imagens aqui, ou seja, o povo falou, como é que a gente vai ter um super-homem, um super-deus, se não existe ninguém próximo dele? Ou por que a gente vai ter um Bruce Wayne, um milionário que coloca uma roupa de morcego? Não faz sentido. Quem comprava os quadrinhos ali todos os dias eram as pessoas simples, né? Humildes. E aí, um personagem que se enquadrou certinho ali foi o Homem-Aranha, tá, gente? Explodiu na época e foi um pouquinho da história dos quadrinhos, tá, gente? Tem muita coisa, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma resumida aqui, ok? Aqui eu trouxe alguns trabalhos que eu fiz com os meus alunos esse ano de 2020. Eu pedi para que os alunos escolhessem alguns personagens ali na revista, recortassem, ensinei eles a fazer os quadro a quadro, e inserissem seus personagens juntamente os balões de fala, criando uma sequência de imagens, ok? Foi uma experiência bacana, ok? E essa aqui é a proposta do trabalho de quadrinhos, ok? Eu vou falar mais pra frente no próximo vídeo. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um pouquinho aí, foi um resumo, né? Eu volto a dizer, se a gente for falar mesmo disso em sala de aula, a gente leva umas 2 semanas, porque os alunos gostam de interagir, de participar da aula, ok? Um pouquinho da história dos quadrinhos. E é isso, gente. Obrigado. Até mais.